Muito bem. Voltamos, né, da nossa pausa habitual. Porque, gente, comer, você pode comer o que você quiser, até pedra. Comer, você come o que você quiser. Agora, você quer se nutrir? Não, nutrir precisa de nutrientes. Tá? Então, veja. Um chiclete é uma comida. Você pode mastigar aquilo, tem que engolir aquela porcaria lá. Isso é comida. Vai te fazer um mal danado. Agora, alimento é aquilo que te nutre. Então, tanto no campo físico como no campo psicológico, nós temos que selecionar isso. O que você anda se alimentando mentalmente? Poxa vida, recentemente, Túlio, conversando com uma menina com um nível emocional muito ruim, os papos dela são muito ruins, e eu fiquei mais surpreso quando conheci o grupo de amigos dela. O papo é ruim do grupo. Então veja, ela está num meio que a nutrição psicológica é péssima, não tem nutrição, é comida psicológica. Não serve para nada, além de fazer mal, claro. Então veja, precisamos nos preocupar com esse tipo de alimentação também, porque uma coisa vai interferir em outra. E tem alguém aqui que pode falar sobre isso, não é isso, Túlio? É verdade. Nós hoje trouxemos uma pessoa, tá? A Daiane Gomes. Ela é uma nutricionista, ela é coach também, né? Hipnóloga, trabalha com programação neurolinguística também. O currículo dela é vasto, tá? Então, muito obrigado pela sua presença, Daiane. Eu que agradeço, Túlio, pelo convite. Eu fico muito lisonjeada de estar aqui hoje com vocês. Ok. Daiane, você podia falar para a gente sobre a parte de alimentação? Essa parte de alimentação psicológica, o que é isso? Como podemos até começar sobre a parte da amamentação. Como é que uma mãe pode nutrir o seu neném se ela está nervosa, ansiosa, impaciente? O que isso pode causar para a criança? Então, foi um ótimo exemplo esse que você deu, Túlio. Então, realmente é muito importante que a mãe, na hora de amamentar, esteja assim, no momento tranquilo, no local tranquilo, esteja calma, né? Eu sempre sugiro que as mães, então, procurem um ambiente mais isolado para poder amamentar, para poder ela passar para a criança, além dos nutrientes do leite materno, para que ela possa também passar sentimentos, isso que o Rildo comentou, sentimentos bons, porque a criança sente, né? Desde a gestação, desde a vida intrauterina, a criança sente tudo aquilo que está sendo passado até mentalmente, né? As vibrações que a mãe passa para a criança, com certeza afeta o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento emocional da criança, e no leite, então, vai ter os nutrientes para o desenvolvimento fisiológico, né? Mas a parte mental, sem dúvida, afeta bastante. Gente, olha só, isso é grave. Cara, eu acho fantástico quando a gente sabe, vai aprendendo essas coisas, né? Então veja, ao passar o leite para a criança, o seu estado psicológico também vai ser repassado para a criança. Aliás, já existem estudos que falam que alterações psicológicas na mãe afetam fisiologicamente o feto. Veja, alterações psicológicas na mãe altera fisiologicamente o feto, porque eles estão interligados. Tá? Gente, mas antes de continuar, eu recebi aqui uma mensagem. Aliás, vocês podem mandar mensagem nesse telefone que está aparecendo aí embaixo, né? A Liliane Nogueira, grande Liliane, prazer muito grande tê-la conosco. A Liliane manda um grande beijo para o Túlio. Bom, ok, me ignorou, mas tudo bem. Aí, Túlio, alguém, por favor, manda um beijo para mim, que agora fiquei magoado com isso. Obrigado pelo beijo, Liliane. É um prazer ter você na nossa audiência. Tá, mas voltando aqui sobre esse assunto da nutrição, tá? A nutrição realmente, Rildo, você até contou um exemplo aqui ainda há pouco a respeito dessa menina, né? Mas eu conheci uma garota que o foco dela era só televisão. Ela só se nutria com televisão. Nossa, então ela não tinha nada. E o objetivo dela era casar com um príncipe encantado. Ai, meu Deus do céu. Aí... Né? Então, para você conversar com ela, ela não tinha papo. Você só tinha papo de novela, tinha papo relacionado a programas, tinha papo relacionado a tudo. Então, essa pessoa acabava de qualquer maneira afastando as pessoas que estavam ao redor dela, porque ninguém aguentava. Então, quando você começa a se nutrir de alguma maneira mentalmente, e essa nutrição não lhe traz condições de você se relacionar com as pessoas, isso é um grande problema. Quando eu coloquei aqui perguntando a Daiane sobre o aleitamento materno, que a mãe precisa cuidar, e é um dos momentos primordiais na vida do ser humano. Porque se a gente aprende, né,
a se nutrir dessa forma, a mãe mentalmente, com tranquilidade, num ambiente tranquilo, procurando dar afeto, carinho e amor para a criança, essa criança vai receber o que há de melhor, não só no leite, mas as emoções que vão ser passadas para ela. Então essa criança, ela vai vir de uma maneira e ela vai entrar no mundo, vai conhecer o mundo de uma outra forma. Porque o nosso primeiro sentido que é desenvolvido, um dos primeiros sentidos que é desenvolvido, é o paladar. Então, além do olfato, né, claro, mas primeiro é o paladar. Tudo da criança vai à boca. Por quê? Porque ela precisa sentir, degustar aquilo. Os sensores estão nos lábios ainda, né? Ainda não foram para a ponta dos dedos ainda, né? Uma criança nesse estágio, gente, ela vai colocar na boca, porque ela precisa sentir o que é aquilo, né? Bom, a nutrição, eu quero que a nossa querida e convidada nos fale um pouco mais sobre a nutrição e a relação da psicologia com a nutrição. Como é que está isso hoje em dia, querida? Então, assim, hoje em dia nós temos vários trabalhos científicos associando a psicologia comportamental com a nutrição. Então, principalmente estudos voltados na questão que você comentou no primeiro bloco, em relação à fome emocional. Nós temos comido não alimento, a gente come ansiedade, come frustração, come vazio, né? Então, assim, muitas pessoas estão vazias e aí o que elas fazem? Elas querem se sentir cheias, se sentir repletas, então elas se alimentam de uma quantidade elevada, que não é mais fisiológica, mas uma necessidade, na verdade, de preencher um vazio emocional e que nós chamamos em nutrição comportamental de fome emocional. Então, o que eu sugiro em muitos casos? Olha, muitas pacientes eu falo assim, você tem algum hobby? Você tem alguma ocupação, fora trabalho, fora a vida diária, de mãe, do dia a dia? Porque o que acontece, que eu percebo, é que muitas pessoas usam o alimento, usam a comida como uma maneira de escapar, uma forma de preencher um vazio ou uma tristeza, e assim, não possuem outro hobby além do prazer da comida. As pessoas, em geral, têm apenas o prazer de comer, que realmente é prazeroso comer, mas a gente não pode restringir a nossa vida ao único prazer, ser o prazer da alimentação. E qual o efeito disso, né, para uma pessoa que se nutre, né? Na verdade não se nutre, né? Ela está se enchendo, né? Se empanturrando. Qual é o efeito disso? Eu digo que a curto prazo nem tanto, não tem um efeito tão, mas a médio e a longo prazo, o que isso pode causar nessa pessoa? Então, a médio e longo prazo, nós percebemos um aumento do número de obesidade, aumento do número de casos de sobrepeso, porque as pessoas não conseguem fazer o que nós chamamos de fazer container, né? Na psicologia comportamental, nós falamos em, por exemplo, sentir aquela emoção, sentir aquela tristeza e sentir, e absorver aquela tristeza, absorver o sentimento ruim, que eu quero dizer, porque em geral a alegria, as coisas boas, nós tendemos a extravasar, mas as sensações negativas, vamos dizer assim, porque eu acredito que todas as sensações e emoções têm um benefício futuro, ainda que seja um aprendizado no sentido de evolução espiritual, mas a tendência é então sentir a raiva e não aprender a conter, a sentir. Não, a pessoa simplesmente engole aquilo literalmente, come e aí vira uma compulsão. Então a tendência é realmente, a gente observa o aumento da obesidade, então, e o aumento do sobrepeso. Essa seria a principal consequência de comer emoções aí negativas. Olha só, gente. A parte emocional afeta a sua parte física, isso já está provado de várias formas, né? Agora, no que tange a alimentação, eu queria agora fazer uma outra pergunta para você, Daiane. A pessoa está se alimentando, mas o alimento bom, mas o estado emocional é ruim. Ou seja, eu estou com raiva, eu me sinto desprezado, eu me sinto humilhado e estou me alimentando. Isso tem algum efeito fisiológico? O corpo consegue absorver com esses estados psicológicos ruins? Como que funciona isso? Se o organismo consegue absorver os nutrientes? Então, o que eu acredito, né? E assim, nós temos aí vários estudos, não só em relação à nutrição, à parte fisiológica, essa é a que a gente consegue ver. Mas os alimentos, assim como toda a matéria, elas preservam as energias que estão concentradas, que estão jogadas ali naquele, vamos dizer, na matéria, né? Que no caso é o alimento. Então, se você prepara um alimento, por exemplo, quem prepara o alimento
fazer aqui essa comida. Eu quero aumento de salário aqui nesse restaurante, não tem aumento de salário aqui. Vou fazer essa comida aqui correndo, ou então uma dona de casa que está de saco, sem paciência de fazer a refeição, então ela joga energia negativa naquele alimento. Então, vamos supor, se a sua pergunta, né, foi essa, se tem uma carne, tudo bem, tem ferro, tem os nutrientes, essa é a sua dúvida, se vão ser absorvidos. Né? Então, assim como a gente já viu aí pelos estudos da física quântica, que a conformação da molécula da água, ela muda, né? Para quem viu Quem Somos Nós, sabe disso. A experiência do Dr. Emoto, né? O Dr. Emoto fez experiências com águas fantásticas. Dá uma pesquisada nisso, gente. Emoto. É muito interessante. Então, assim, me remeteu a esse filme, que ele fala o quê? Vamos supor, a água sempre vai ser H2O, mas uma água no ambiente de bons pensamentos, de boas palavras, até de uma música clássica, uma música de boas energias, vai ser uma água que eles conseguiram comprovar, uma água com conformação mais cristalizada, mais bonita, mais harmônica. É uma conformação geométrica bem mais harmônica. Já aquela água que ficou em um ambiente contaminado emocionalmente, uma água num ambiente negativo, com pensamentos negativos, então era uma água toda desorganizada. Então, da mesma forma, é o alimento. Então, assim, sempre... Por isso que tem aquela história do tempero do amor, né? Assim, sempre fazer o alimento de maneira amorosa. É verdade, né, gente? Veja, as suas emoções afetam o seu meio e o meio afeta as suas emoções. Uma das formas mais saudáveis de se alimentar é estar focado no que você está fazendo. O mundo moderno tem estimulado vícios comportamentais totalmente nocivos à boa prática alimentar. As pessoas comem assistindo, comem lendo, fazem o ato tão mecânico que sequer sente o sabor do que está comendo. E me impressiona muito que os mestres chineses, de diferentes linhas, eles tinham o hábito de primeiro cheirar a comida e sentir prazer no aroma da comida. Então, é muito bacana, eles pegavam um prato, primeiro cheiravam. Degustavam o cheiro. É, exatamente. É muito bacana, porque eu convivi... É assim, como um sommelier, né? Que primeiro sente o cheiro ou seja, a alimentação ela é gradativa. Primeiro olfativa, depois o paladar. Por quê? Porque não tem pressa. É alimentação bem feita. Eu convivi com um japonês muito especial em São Paulo, e eu aprendi a tomar chá sem açúcar. No começo eu achava dramático. Eu falei assim, não, Hildo, é que sinta o aroma do chá. O açúcar muda o aroma. Aí eu senti o aroma do chá. Aí quando você bebia devagar, você sentia o gosto. Só que veja, nós engolimos comida, muitas vezes comida industrializada, sabe? Não tem cheiro. Quer dizer, não tem cheiro. O que se coloca numa comida hoje para ficar palatável? É aquilo que eu conheço como gás. Gordura, açúcar e sal. Pronto. Você se alimenta de massa de trigo, que você sabe que não vale quase nada a nível nutricional. Mas não vale. Mas coma. É o que tem para comer, come. Mas veja, eu sugiro que pelo menos uma vez por dia você se nutra. Veja, no mundo moderno eu já cheguei ao patamar que se você uma vez por dia se nutrir, ou seja, come centrado, equilibrado e coma algo que te dê nutrientes, que tenha vitaminas, minerais, tá? Eu até concordo com o que o Hildo está falando, mas eu entendo também, né? A gente não tem tempo para sentar e para comer, principalmente as pessoas mais humildes, né? A correria do mundo moderno nos impede da gente sentar e comer, então a gente engole. E aí é um outro problema que eu vejo, é que se você não tem tempo para comer, sentar e para comer, é melhor você nem comer. Agora te lascou de vez. Por quê? Porque às vezes você engole, você não tem tempo para mastigar, você não tem tempo para cheirar, as pessoas não têm tempo nem de ir ao banheiro. A pessoa senta de frente do computador de uma tela lá e passa horas sentado lá. É por isso, entendeu? Que as pessoas querem comida querem pílulas. Não, eu quero porque o meu mundo é agitado. Eu quero uma pílula, essa pílula aqui é uma feijoada, essa pílula aqui é salada. Engula as duas, acho que eu resolvi minha vida. Eu estava conversando com um cara que joga pôquer, né? E eu conversando com ele, vem cá, mas que horas que você sentar? Depende da rodada. Tem hora que a gente senta 9 horas, vai levantar às 3 horas da manhã, 4 horas. Eu falei, mas como é que você faz para beber, para comer, para essas coisas todas, né? Porque
Você está jogando lá naquela mesa lá, fala assim, não. Fala assim, ó, para beber a gente pede alguém para trazer. Fala assim, tudo bem, para ir ao banheiro. Não, eu uso fraldão. Eu falei, como? Eu falei assim, a maioria das pessoas que estão na mesa usam fraldas, aquelas fraldas geriátricas. Faz ali mesmo para não ter que levantar e perder a mão. Sério? Cara, não. Dizem que o mundo está acabando, né? Quando eu escuto uma coisa dessa, eu fico chegando à conclusão que está. Eu fiquei assim, ele está jogando, ele tá ele jogando usa uma fralda geriátrica. E deve estar com umas bebidas ali isotônicos para poder estimular ele. Exatamente, para manter acordado. E mas nutrição nenhuma. Não, nutrição Túlio, mas e aí a curto prazo não tem problema nenhum. A curto prazo é ótimo. A gente tem que perguntar eu consigo jogar mais. A gente tem que perguntar para a doutora. Então conta aí pra gente, o que acontece? O que acontece no caso desse? A pessoa não se alimenta, toma Red Bull para manter o pique. Então, né? Tem casos até de pessoas que relatam que já vivem aí, né? Somente da energia do sol, do prana. Então, não duvido que... Mas eu tô brincando. Nesses casos aí, eu acredito que ele fique sem comer somente durante o jogo de pôquer, não? Provavelmente, fica só durante o jogo de pôquer, né? Mas você tem aquela história, né? O ciclo dele é invertido, porque ele joga de noite, né? Mas aí, Hilda, eu que te jogo a pergunta. Hoje em dia, com essa moda aí de jejum intermitente, o que você acha aí? Você estava comentando sobre os modismos. Então, aí ele ficaria fazendo parte do grupo que fica um período de jejum. Pois é, querida. O jejum é uma coisa curiosa também, né? Se a gente fosse pegar só a ideia do jejum, que é aquele período que a pessoa fica, supostamente para se limpar, né? Se limpar, isso seria ótimo, né? Isso é recomendado pelos grandes médicos mais antigos do mundo, recomendam o jejum. É óbvio que o jejum também já virou outra coisa, já esculhambado com tudo. A pessoa está fazendo jejum com raiva de estar fazendo jejum, então imagina o estresse, o drama que fica internamente, né? A gente vê isso mesmo, principalmente nesse período onde tem momentos religiosos que assim, pedem para os seus fiéis fazerem um período de jejum, né? E aí você vê aquela pessoa, hoje eu não posso comer carne, hoje eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. É um drama, né? Fica num desespero até que dá a hora suficiente, agora eu posso comer. Aí que nem um louco. Aí senta lá e... Quando eu escuto o paciente comentar sobre essas questões de jejum, ou até... Dietas. Não só na dieta, mas na questão do jejum espiritual. Eu respeito, acredito que o jejum tenha um poder mesmo de elevação, porque você fica menos conectado na matéria, mas eu percebo também assim, que às vezes a pessoa fala que vai fazer o jejum espiritual, mas ela está ainda fazendo práticas negativas, está fazendo jejum alimentar, mas está tendo práticas negativas. Então, nada adiantaria. E como você falou, Túlio, está fazendo jejum, mas morrendo de raiva. Então, Deus não se barganha, não é verdade? Então, muitas vezes, se a pessoa quiser fazer algum tipo de sacrifício, vamos dizer assim, eu sugiro que a pessoa faça algo que ela queira mudar no comportamento. Não necessariamente seja algo de alimentação, né? Por exemplo, para algumas pessoas não seria sacrifício nenhum tirar a carne. Então, por que eu vou tirar a carne na quaresma se para mim não é nenhum sacrifício? Então, o mais difícil é fazer uma mudança comportamental. Agora, respondendo a sua pergunta lá sobre o jogo do pôquer, eu falei brincando a questão do jejum, mas o ideal sempre é ter um fracionamento de 3 em 3 horas. Já tem vários estudos que comprovam que o fracionamento de pelo menos 6 refeições ao dia acelera o metabolismo, evita com que você compense na refeição seguinte. Então, você fazer o café da manhã, um lanche no meio da manhã, por exemplo, evita que você vá para o almoço com muita fome. Então, eu sou a favor do fracionamento, sim. E não... Bom, nós vamos ter que fazer uma pausa agora, né? Eu vou fazer um comentário aqui da pergunta de um dos nossos telespectadores e a gente volta daqui a um minutinho, ok? Gente, avise seus amigos, manda mensagens, tá? Aproveite que é o momento de você mandar mensagem pra gente também. Voltamos em um minutinho, ok? Até daqui a pouquinho.